Olá, boa tarde. Vamos entrando. Vamos aguardar o nosso convidado. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa live de hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O que mudou com a sua aprovação? Estamos aguardando o nosso convidado, Dr. Rafael Zanata. Ele já deve estar entrando. Vamos entrar. Boa tarde, João Vitor, doutora Ellen. Vamos entrando e aguardar o nosso convidado. Hoje nós vamos falar de um tema de extrema importância para os consumidores, a Lei de Proteção de Dados. Nosso convidado já está entrando. Doutor Rafael. Olá, boa tarde. O nosso Tudo bem? convidado chegou. Tudo bem, doutor Rafael? Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu só ajustar também a câmera. Boa tarde a todos que estão nos escutando, nos assistindo, né? É uma grande alegria estar iniciando essa live hoje. Nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o que mudou com a sua aprovação. E para falar desse tema tão importante para a nossa sociedade consumerista, nós convidamos o Dr. Rafael Zanata. O Dr. Rafael Zanata, ele é um estudioso, é referência nacional sobre a Lei de Proteção de Dados, inclusive está escrevendo uma tese de doutorado sobre o tema. Ele é advogado, é mestre em Direito na USP e doutorando pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é mestre em Direito e Economia pela Universidade de Turim. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, Lilian. Tudo jóia? Prazer estar aqui. Tudo. Bom, como todo mundo já sabe, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi recentemente sancionada pelo nosso presidente e já está em vigor. E com a promulgação da lei, que é 13.709 de 2018, houve muitas mudanças, principalmente para as empresas públicas e privadas que têm o domínio de informações de seus clientes e fornecedores, seja em armazenamento físico ou digital. Basicamente, essa lei ela quer proteger o cidadão, o seu sigilo, a segurança jurídica dos seus dados sensíveis. E todo mundo está falando na LGPD, né? E a gente gostaria de saber. Nós gostaríamos de escutar a sua opinião, para saber uma breve explicação para a gente sobre a proposta dessa lei, que recentemente ela foi sancionada, e afinal, o que muda para a vida do consumidor no seu dia a dia com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que conectou aqui também. Amanda, Cassione, estou vendo alguns nomes aqui que estão aparecendo. Ela é uma legislação que... Está me ouvindo bem? Tô. É uma legislação que tem um impacto profundo porque o processo de digitalização que a gente está vivendo nos últimos 30 anos, né, com a revolução dos microcomputadores e com a revolução dos smartphones e com a ampla conectividade, né, ou seja, não só mais microcomputadores, mas objetos conectados, né, objetos que não só são objetos de indústria, de internet das coisas, mas também estão presentes nas suas casas, né, com o seu speaker e o seu aparelho de som que se conecta automaticamente, capta o som ambiente, detecta o padrão da sua voz, o sistema de iluminação que está conectado ao sistema integrado de vigilância dentro da sua casa,
aos mecanismos que estão acelerando agora com o home office, né, em razão da pandemia, no qual todo mundo abdica, né, do tradicional instrumento de trabalho no escritório, né, e se conecta pelos próprios dispositivos e gera uma quantidade massiva de informações sobre também o seu caráter produtivo, tudo isso passa a ser elemento constitutivo de uma sociedade digitalizada que é movida a dados, né, como diz o Bruno Bioni, que é meu colega do Data Privacy Brasil. E isso fez com que esse tipo de legislação, que é um tipo de legislação antigo, né, muita gente, quando começa a estudar a proteção de dados pessoais, se surpreende quando verifica que são modelos regulatórios concebidos há mais de 50 anos, praticamente. Essa ideia de que você tem que ter uma legislação específica sobre dados pessoais e uma autoridade de enforcement, ou seja, uma autoridade independente de fiscalização para assuntos relacionados a fluxo de dados, essas são ideias que você encontra há 50 anos. Inclusive, você encontra em jornais brasileiros. Né? O que eu encontrei na minha tese de doutorado foi uma matéria no Jornal do Brasil, em 1972, falando sobre a revolução dos computadores e a necessidade futura de uma espécie de agência especializada para cuidar desses direitos, inclusive preocupado, Lilian, com uma espécie de polícia do pensamento. Olha que texto visionário, né, de 72. Preocupado com um processo do qual a capacidade computacional iria expandir tanto os poderes de perfilização, ou seja, de identificação de hábito, né? Não só hábito de consumo, mas também hábito de ação cívica, ou mesmo hábito intelectual. Né? Hoje existe uma preocupação gigante com a Amazon, porque a Amazon tem um controle do Kindle e as plataformas de compra de livros, no qual, com uma pequena análise de uma fração de período de tempo, você consegue saber o que a pessoa pensa, a partir da análise do que ela compra de livros e como ela lê. Inclusive, você consegue saber a velocidade de leitura, se a pessoa é uma leitora voraz, é uma leitura mais preguiçosa, se mistura romance policial com literatura científica. Esse tipo de capacidade computacional, que antes parecia muito distante, muito longínquo, quase como típico de literatura mesmo, de ficção, com o barateamento, né, desses processos, ele se torna uma coisa prosaica. Né, e uma aceitação muito grande de todo mundo, da sociedade como um todo. Independentemente de um juízo de valor, se isso é bom ou ruim, se a gente está indo para uma sociedade de vigilância ou não, o fato é que essa preocupação com o fluxo dos dados se tornou um elemento central para o direito hoje. Né? Mesmo sendo ideias antigas. A diferença fundamental que a gente tem hoje é que, de fato, antes o que era uma parcela muito pequena do que era a realidade econômica, eram poucas empresas que, de fato, tinham mainframes, computadores estruturados e processos produtivos baseados em dados. Isso se transformou radicalmente. Hoje qualquer padaria está usando um CRM, um sistema computacional de controle de freguês, de clientes, um sistema de controle de fornecedores. A LGPD vem com uma expectativa grande de dar respostas a isso. Não sei se cortou um pouco, mas o ponto é, a LGPD vem como uma legislação que, ao mesmo tempo, ela é ambiciosa e ela é básica. Ela é simples, no sentido de que ela está aí, entendeu? A questão dos dados está aí na cara de todo mundo, não é uma questão distante. Então, é uma legislação que vem para dar um regramento geral das condições pelas quais esse fluxo de dados pode acontecer e pelo exercício que as pessoas podem exercer. Pessoas reconhecidas como titulares dos dados, né? Pessoas como donas dos dados. Excelente, Rafael. Então, aquele filme, eu não sei se você já assistiu, aquele documentário do Netflix, né, que fala A Rede. Já monitorado. Nossos dados também têm um valor, né, muito precioso. E, então, aquele documentário não é uma ficção, é uma pura realidade, não é isso? E, Rafael, sim, e outra coisa, a lei de proteção de dados, a nossa lei, ela foi inspirada num modelo europeu, né? Mais especificamente no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União
Europeia, GDPR. É possível você estabelecer um paralelo de como se deu a implementação dessa lei lá na Europa, né? Como que foi logo o advento, o que aconteceu das ações coletivas, as class actions e a aceitação da sociedade dessa legislação em relação do direito comparado. Você podia... Cortou? Voltou? Voltou. Beleza. Sim, sobre o que significa o modelo europeu, né? E qual que é o impacto para o direito brasileiro. Exatamente. Então, aí tem uma... E como que foi lá, né? Quando teve o advento, quando a lei foi sancionada, você comparar, né, o que está acontecendo agora, né? Até a gente conversou, muitas empresas estavam esperando várias ações judiciais, né? A gente vê que ainda o tema é muito complexo, as pessoas ainda estão se atualizando, estudando. Aí eu queria saber, né, você contar um pouco, como você estuda muito o assunto, contar pra gente como que foi esse movimento lá na Europa. Tá. Acho que um primeiro ponto que é interessante se pensar eu acabei de escrever com o Bruno Bioni, a gente escreveu um capítulo de livro chamado Direito e Economia Política dos Dados, que saiu num livro chamado Sociedade Vigiada, publicado pelo professor Ladislau Dobor, que é um economista da PUC. E o que a gente argumenta nesse texto é que, apesar das pessoas comumente acharem que a LGPD tem uma origem europeia, por uma narrativa de que é o modelo europeu da GDPR, que é uma lei, regulamento de 2016, aprovado, né, finalmente em 2016, na verdade, a origem da proteção de dados pessoais está no direito americano. Na verdade, a ideia de princípios de justiça para fluxos de dados, inclusive a ideia de que dados devem ser usados para finalidades específicas, de que todo cidadão tem direito de conhecer quando que um dado é tratado, todo cidadão tem direito de acessar, né, as informações sobre uma base de dados, isso vem de um grande esforço, né, para uso de dados pelo governo. Isso foi o que eles chamaram lá de FIP, né, que era Fair Information Principles Practices, FIPP. Né. Foi um documento publicado pelo governo americano em 72 e que se disseminou, automaticamente foi adotado pela OCDE e automaticamente foi abraçado por intelectuais europeus, como Stefano Rodotà, que é um italiano, intelectuais alemães, belgas, que começaram a desenvolver em suas jurisdições legislações nacionais de proteção de dados pessoais. Teve um intercâmbio muito grande de ideias, Lilian, nessa época. Esses princípios desenvolvidos nos Estados Unidos automaticamente começaram a ser abraçados e pensados por esses europeus. E a grande diferença fundamental é que os europeus deram um passo à frente para dizer, olha, a gente não só quer esses princípios de justiça, né, de limitação de finalidade, regras com relação ao acesso, à oposição, à exclusão, como a gente quer também uma autoridade administrativa específica para isso. Por isso que se fala de um modelo europeu, porque eles deram esse passo seguinte, que foi dizer, a gente reconhece a complexidade disso e quer que isso seja tratado por uma autoridade específica. Os Estados Unidos, quando eles fizeram a transição desses direitos do poder do setor público para o privado, eles fizeram uma outra escolha. Eles disseram, olha, a gente já tem uma estrutura de defesa do consumidor muito forte, que é a Federal Trade Commission, a FTC, criada em 1914, né? E a gente quer usar a estrutura do FTC para garantir esses direitos. Então, o que eles começaram a fazer? Casos de grande repercussão de violação de privacidade ou proteção de dados pessoais eram julgados pela FTC, virava um processo administrativo, como se fosse um processo na Senacom, por assim dizer, né? Então, os Estados Unidos começou a abraçar a proteção de dados pessoais dentro de um contexto de direito consumerista, usando o que seria a estrutura de defesa do consumidor, a Senacom deles, lá. E os europeus fizeram outro passo, começaram a harmonizar leis nacionais com autoridades específicas. E aí teve dois fatores fundamentais, que é a OCDE e o Conselho da Europa tiveram um papel fundamental em organizar isso numa espécie de estratégia regional. E aí você observa, logo em meados da década de 70,
eles começam a se articular e dizer, olha, a gente tem que pensar numa convenção europeia sobre fluxos de dados e harmonizar as regras entre os países europeus para garantir que isso aconteça, esse fluxo aconteça entre os países europeus, como uma estratégia regional de desenvolvimento econômico, e garantias de direitos que sejam parecidas, né? Então, exigir dos Estados uma espécie de pacto, um compromisso com esses direitos. Isso acontece em 81 com a Convenção 108, e isso vai dar início a todo um processo de articulação política que culmina em 95 numa diretiva que harmoniza isso. Essa diretiva, no entanto, ela enfrentou um problema, né? Ela não dava poderes o suficiente e não tinha ainda uma estrutura de regulamento. Era uma espécie de recomendação, os países poderiam acatar ou não. Isso gerou algumas distorções. Itália criou uma lei super forte, mas outros países não. Por exemplo, França tem uma legislação de 76, mas não atualizou, né? Isso começou a gerar problemas de buracos, ou seja, alguns países tinham normas mais específicas, outras tratavam dados sensíveis, outras não. A maioria não estruturou sistemas de tutela coletiva, porque isso ainda é um problema na Europa, né? E a GDPR foi um grande esforço, né? Uma estratégia, acima de tudo, uma estratégia geopolítica, né? Ou seja, Viviane Reding, que era a comissária de Justiça de Luxemburgo da União Europeia, colocou a GDPR como uma grande estratégia de constituição de um mercado único europeu para o fluxo de dados e como uma estratégia de contenção também do domínio, né, de empresas americanas no território europeu. E eles usaram a GDPR especialmente como uma espécie de arma política depois do escândalo Snowden. Então, quando o Snowden, em 2013, vem e fala, olha, o sistema de inteligência americano tem um pacto com as empresas de tecnologia, eles estão coletando todos os dados de pessoas que usam Facebook, Instagram, Google, YouTube, etc. Qual que é a primeira resposta que o Parlamento Europeu dá? Eles pegam o projeto da GDPR, que estava sendo ali costurado há alguns anos, e falam, a gente quer afirmar um novo regulamento com direitos fundamentais relacionados à proteção de dados pessoais. E a GDPR vira uma espécie de carta na manga, né, para justamente contrapor um cenário no qual os dados dos cidadãos europeus estavam sendo tratados, né, em território estadunidense e também para fins de vigilância, né, sem qualquer tipo de restrição, né. Então, a GDPR se torna, né, um fator determinante nesse problema geopolítico do fluxo dos dados e se torna, ao mesmo tempo, um grande de um standard de afirmação de direitos fundamentais. Isso imediatamente tem impacto no Brasil. Imediatamente. Por dois fatores. Primeiro, porque professores que eram relacionados a esse esforço, por exemplo, o Stefano Rodotà, que eu já citei aqui, ele era também muito ligado a professores do Rio de Janeiro, Maria Celina Bodan, Danilo Doneda, Gustavo Tepedino. Então começa a ter uma troca de ideias muito intensa entre esses intelectuais europeus e professores brasileiros de direito civil e consumidor. Isso começa a servir de ignição, ao mesmo tempo em que a GDPR é apresentada como anteprojeto em 2010, o Brasil coloca na mesa o seu anteprojeto de proteção de dados pessoais, paralelamente, né? Inclusive tendo trocas entre essas pessoas. E o Brasil se beneficia desse fator político, GDPR. Por quê? Quando, depois do Snowden, a discussão que no Brasil esquenta, né? Vamos lembrar que a Dilma foi grampeada, a gente teve todas as consequências que o Snowden denunciou aqui, o Marco Civil foi aprovado, mas o Marco Civil apresentava um problema, que era, o Marco Civil tinha apenas regras principiológicas. O Marco Civil da internet dizia que a privacidade era fundamental para o uso da internet, mas não estipulava regras específicas do que iria acontecer se você descumprisse regras de privacidade. O que você deveria fazer na sua organização, se você deveria ter alguém responsável, e não aplicava regras para o poder público. Então, Marco Civil e GDPR geraram um caldo de cultura para a LGPD ser cada vez mais debatida no Congresso. A gente acompanhou isso desde o começo. Eu participei pesquisando primeiro e depois trabalhando pelo IDEC, né, quando eu fui coordenador do programa de direitos digitais e estava na linha de frente, conversando com os parlamentares sobre a importância da LGPD. Só que daí, Lilian, tinha um problema. Mesmo com todos esses fatores, e falando hoje parece que é um assunto muito importante, naquela época ainda assim era muito difícil fazer com que os políticos prestassem atenção nisso. Eles diziam, não, isso não tem a ver comigo, né? Esse assunto de vigilância deixa para o governo federal, a gente não tem que se meter nisso, né? Ah, não, mas a gente já tem o CDC, já tem outras
outras normas, para que mais uma lei, né, sobre dados pessoais? Então teve um processo muito longo pessoais, e eu acho que o ponto de virada foi, na verdade, foi em 2018, né, começo de 2018. Porque daí em 2018 aconteceram três coisas muito importantes. Uma foi a GDPR, que tinha sido aprovada em 2016, começou a valer em maio de 2018. Então gerou uma grande discussão mundial, né, sobre o que significava a revolução europeia dos dados pessoais e a afirmação da proteção dos dados pessoais como direito fundamental. Segundo, teve o escândalo Cambridge Analytica, que foi apresentado pelo The Guardian no dia 17 de março de 2018, e que virou a mesa, né, ou seja, trouxe à tona a discussão sobre usos abusivos e inadequados de dados pessoais de redes sociais para fins políticos, né? Isso foi uma grande virada de discurso, inclusive gerou muitos problemas ao Facebook. Você sabe porque vocês, inclusive, trabalharam com ações civis públicas contra o Facebook em razão de casos da Cambridge. E o terceiro fator foi uma negociação política que tinha no Brasil para aprovar o cadastro positivo. Pouca gente fala disso, mas isso é muito importante. Por quê? O cadastro positivo... com os bancos, né? Com as instituições financeiras. Certo. Exato, porque os bancos queriam... A principal meta dos bancos era a aprovação do novo cadastro positivo. Porque você iria permitir que houvesse compartilhamento de informações de contas bancárias para um novo birô de crédito, que foi montado por eles, chamado GIC, Gestora de Inteligência de Crédito. Então eles propuseram reformar a lei de sigilo bancário e fazer com que esse dado pudesse sair dos bancos para um birô. Ao mesmo tempo, o que eles propuseram? Olha, a gente não está conseguindo passar da meta de 12 milhões de brasileiros inscritos no cadastro positivo, porque era um contrato bilateral. O consumidor que quisesse fazer parte, ele tinha que optar, certo? Consentimento. Ele vai lá e fala, eu quero, eu aceito. É o modelo opt-in, né? Isso, exatamente. E os bancos disseram, a gente não consegue passar dessa meta. A gente precisa mudar o sistema. A gente quer um modelo opt-out. Ou seja, inclui todo mundo. E aí os descontentes que saiam, né? E quando essa proposta surgiu, evidentemente que o IDEC se posicionou frontalmente contra isso. Porque, afinal de contas, se a gente estava lutando por uma lei de dados pessoais que reconhece como primeiro princípio autodeterminação informativa, ou seja, o cidadão numa democracia é capaz de decidir para que ele quer passar os seus dados, qual que é o negócio, qual que é o trade-off, né? O que ele vai ganhar. Ele é uma decisão autônoma, né? Ele tem que ser capaz de fazer isso. Não faz sentido, num sistema democrático com autodeterminação informativa, você tratar as pessoas como coisa e falar, ó, não importa a sua opinião, a gente vai te incluir automaticamente e depois te vira, né? Então, tinha um paradoxo, né? E esse paradoxo do cadastro positivo gerou uma disputa. E aí o Congresso não conseguia aprovar o cadastro positivo. E a negociação que aconteceu foi, olha, antes de aprovar o cadastro positivo, é necessário aprovar uma lei geral de proteção de dados pessoais, garantir esses direitos, para aí sim você fazer qualquer tipo de reforma sobre o cadastro positivo. E essa foi uma tese que o Rodrigo Maia comprou, presidente da Câmara Tese. Não sei se travou meu áudio aqui, mas... O fator determinante... Oi? Ficou mudo. Oi, não sei se cortou aqui. Cortou, agora tá indo. Oi, me avisa se voltar. Voltou. Voltou. Tá, legal. Então, o que eu estava dizendo, o cadastro positivo virou pré-condição. E isso gerou um pouco de... Isso que, na verdade, facilitou também a aprovação da LGPD. Eu acho que, sem a reforma do cadastro positivo, dificilmente a gente teria aprovado, né? Então, essa é toda a conjuntura, né? E eu acho que ela nasce de um contexto bem específico, né? Eu acho que não é simplesmente uma coisa do tipo, a gente foi influenciado pelos europeus. Acho que é muito mais que isso. É uma questão mais política do nosso país, né? Infelizmente, as leis
né? Há uma grande influência, né, Rafael, do poderio econômico no nosso país. Então, você acredita que essa lei, ela, na verdade, foi uma negociação, né? Uma forma aí de negociar em relação ao cadastro positivo. A lei em si não foi, a lei em si não foi produto de negociação, como se fosse puramente ligada, mas o cadastro positivo certamente facilitou. Foi mais um Influenciou, empurrãozinho, né? Justamente Entendi. para aprovar naquele momento, ou seja, maio de 2018. Né? Porque ali, Lilian, ia ter eleição, então o calendário era curto, né? Tinha pouco tempo para votar. E o texto passou por unanimidade nas duas casas. E acho que passou por unanimidade também graças à habilidade do Orlando Silva, que é um deputado que juntou todos os setores que estavam divergindo sobre a lei, e ele disse, olha, qual a opinião de vocês? Vamos construir um texto final juntos. Então, ele apresentou a versão final de forma dialogada, né? E ao construir esse consenso, ele conseguiu aprovar um texto por unanimidade nas duas da relatoria. E o cadastro positivo, né, Rafael, ele já está influenciando, muitas vezes até de forma negativa, alguns consumidores. Justamente que esse modelo opt-out, o cidadão, o hipervulnerável, ele, muitas vezes ele não tem a informação de como ele vai sair do cadastro. Né? Eu nunca recebi a minha carta, falando assim, olha, você pode optar, né, em sair. E também nós já recebemos denúncias de alguns consumidores que tiveram dificuldades em sair do cadastro positivo. Porque para sair, ele tem que fazer o cadastro. E a pergunta é, esse cadastro, esse dado do consumidor que vai ficar nesse limbo aí, para onde que ele vai, né? A gente não sabe, claro, a gente desconfia, né? Que ele pode ser compartilhado indevidamente, o que viola, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, em relação ao Brasil, eu queria saber, na sua visão, apesar que a gente tem menos de um mês, né? Um mês da lei, tem pouco tempo, mas como eu queria ver, na sua opinião, o que você acha, como foi a recepção por parte das pessoas jurídicas aqui no Brasil, e se você acha que já foi alterado a forma, né, de guardar esses dados, de armazenar, de compartilhar. Porque o que acontece? Aqui no Instituto, a gente vem recebendo inúmeras reclamações, né, sobre a questão, a gente tem um problema muito sério sobre o vazamento de dados dos consumidores, dos aposentados do INSS. Esses aposentados, eles estão relatando que após teve uma alteração, uma medida provisória, que aumentou o limite do crédito consignado. E logo depois do advento dessa medida provisória, aumentou o número de reclamações. Tem associados, aposentados, que recebem até 30 ligações por dia das instituições financeiras. E teve uma questão também sobre a sanção, né? Porque eu queria que você explicasse. Foi sancionada a lei, mas as sanções não serão aplicadas imediatamente? Será que essas empresas estão aproveitando esse lapso temporal da sanção para, tipo assim, os últimos dias de compartilhamento de dados indevido? Como que você vê, como que essa questão da sanção e, na sua opinião, como especialista, você acha que já mudou o comportamento das empresas brasileiras em relação ao compartilhamento e armazenamento dos dados? E também das empresas públicas, né? Já, com certeza, já. Acho que o impacto é muito grande, o impacto cultural é muito grande. Esse era um campo que tinha pouca... O que aconteceu logo depois da lei em vigor, logo em 2018 já começou um processo muito grande de transformação cultural. Então, começou imediatamente a surgir uma expansão muito grande de pessoas interessadas na área
e muitos profissionais sérios querendo promover as transformações dentro das suas organizações. Isso no setor público e no setor privado. A gente faz parte de uma escola também, né? A Data Privacy é uma ONG, é uma escola. Essa escola é uma comunidade muito grande, né? Você vê, tem 17 mil pessoas que acompanham as publicações no Instagram, tem mais de 3 mil alunos formados. Esses alunos todos estão em posição de profissionais de proteção de dados pessoais em suas respectivas organizações. A gente sabe o cuidado e o zelo desses profissionais em promover mudanças internas nas suas organizações. E é uma legislação que é trabalhosa. Quem já teve experiência de promover projetos de adequação, isso serve para todo mundo, né, Lilian? Serve para vocês também. O Instituto de Defesa Coletiva tem que encarar a adequação da LGPD, assim como as ONGs estão fazendo, assim como a escola tem que fazer, assim, todos têm que fazer. E é um processo complexo porque vai demandar repensar, né, estruturas organizacionais dentro da empresa, processos de tomada de decisão que são rápidos em casos de incidentes de segurança, em casos de pedidos de titulares de dados, e uma estrutura profissional com um encarregado, ou seja, alguém que serve como uma cara pública, que se relaciona com os titulares e se relaciona com a autoridade, e também se relaciona internamente, quase como uma espécie de ombudsman, né? Ele é um defensor da privacidade e da proteção de dados pessoais dentro da organização e muitas vezes tendo opiniões contrárias aos diretores, com relação a novos modelos de negócio, ou tentando inclusive colocar procedimentos como produção de relatório de impacto à proteção de dados, ou uma avaliação de legítimo interesse, documentos que surgem como metodologias derivadas da legislação que servem a garantir esse exercício de direitos com relação à proteção de dados pessoais. São processos longos e pequenas empresas conseguem até ter alguma facilidade e conseguir fazer adequações de 6 meses, mas projetos de grandes empresas, eu conheço várias porque tive a oportunidade de colaborar com algumas, são projetos de mais de 2 anos, né, de conformidade, então demora mesmo, né, leva um tempo, tem um grau de complexidade e de sofisticação que é muito relacionado ao tipo de negócio, o tipo de tratamento de dados pessoal, se são dados sensíveis ou não, e também ao quanto que se explora esses dados com outros parceiros, né? Empresas que trabalham mais fechadas, ou seja, explorando de forma única, ali como única controladora, tem um processo mais simples, mas outras que têm uma cadeia mais complexa, então ela acessa dado por meio de uma API de uma outra empresa, tem arranjos de compartilhamento de dados com outras, essas passam por processos mais complexos, porque envolve, inclusive, reavaliar os contratos e fazer contratos de tratamento de dados pessoais, chamados DPAs, né, Data Processing Agreements, para, inclusive, diluir riscos e atribuições. Quem que é o operador, quem que é o controlador, quem que assume certas tarefas e responsabilidades em caso de incidentes. Então, isso demora, e o que a gente está vendo de forma muito positiva é, de fato, um comprometimento de vários setores de encarar a LGPD como uma oportunidade de entender, inclusive, o valor dos dados e de tratá-los de forma transparente e ética, né? E também uma oportunidade, inclusive, de renovação profissional, porque você abre dentro do campo jurídico uma nova expertise e uma nova demanda para profissionais do direito, e você abre no campo não exclusivamente do direito, né, porque os encarregados podem ser pessoas formadas em ciência da computação, podem ser administradores, podem ser sociólogos, podem ser qualquer coisa. A lei não estipula uma pré-condição para ser encarregado, basta ele assumir certos compromissos, né? Isso abre também uma demanda grande, porque hoje estima-se que haja uma demanda de mais de 50 mil encarregados no Brasil para suprir essas posições. Então, isso cria também uma oportunidade de ocupar esses espaços. No poder público, a gente tem visto coisas muito interessantes. O CNJ já estruturou uma normativa para que as unidades do Poder Judiciário façam seus projetos e enviem os seus projetos de adequação para o CNJ para ele comparar, né? Os tribunais de justiça, alguns deles, em São Paulo, Rio Grande do Sul, já nomearam sua estrutura de encarregados. As defensorias públicas, Rio e São Paulo, já criaram seus programas de conformidade, inclusive em parceria com Data Privacy na parte de pesquisa. Foi muito legal trabalhar com eles e pesquisar com eles. E a gente tem visto uma iniciativa interessante. Então, está todo mundo se movimentando. E eu acho que a questão das sanções, ela é muito curiosa, porque o que se prorrogou foram as sanções administrativas.
ou Ah, seja, da só. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uhum. Toda a outra parte de exercício de direitos em juízo está plenamente em vigor. Tanto é que você tem, agora, nas últimas 2 semanas, vários casos no judiciário, As dizendo que primeiras há desvio de ações, né? finalidade. Eu Exatamente. vi a Então, primeira ação. não há um problema hoje de consumidores ou titulares de dados estarem desprotegidos com relação a remédios jurídicos. Os remédios estão aí. E eles podem ser, inclusive, individuais. Né? Vou dar um exemplo individual. Um estudante lá em Recife foi renovar sua carteirinha de estudante de transporte. Disseram que ele precisava ceder dados biométricos, ou seja, tirar uma fotografia e ceder a informação biométrica que é dado sensível. Ele perguntou, qual que é a base legal do tratamento? Vocês têm uma política de privacidade? Para onde vai esse dado? Vai para quem? Para que vocês precisam? Né? A empresa falou, olha, a gente não tem essas informações. Aí ele falou, então, eu não posso ceder meu dado para você. Aí eles disseram, então você não pode andar no transporte, você não pode ter a carteirinha. Ele procurou um advogado e falou, olha, então eu vou entrar com uma ação. Entrou com uma ação judicial, tutela de urgência, falando, eu quero ter o direito de poder usar o transporte sem ceder esse dado, porque o controlador não está cumprindo a LGPD. Então, isso já está gerando essas transformações. Então, esse é um caso de tutela individual. A pessoa foi lá, entrou com uma ação dizendo que tem o seu direito e que houve uma violação da LGPD. Você pode ter casos de tutela coletiva, né, como está acontecendo agora. MPDFT identificou lá no Mercado Livre um vendedor do Rio Grande do Sul vendendo bases de dados agregadas com nome, RG, CPF, endereço de milhões de pessoas. Verificou que, na verdade, provavelmente esse controlador de dados não obteve esses dados de forma lícita. Tentou obter as informações, não conseguiu, entrou com uma ação civil pública, né, para que o Mercado Livre pudesse tirar aquele fornecedor do seu rol ali de anunciantes, justamente porque há uma violação da LGPD. Né? E tem casos que estão acontecendo. Então, assim, essa questão das sanções administrativas é um respiro de organizações para elas não serem sancionadas pela ANPD. Porque a ANPD acabou de ser constituída. A ANPD foi constituída essa semana. Essa era a outra dúvida, né? Porque, na verdade, a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, ela trouxe uma grande polêmica, né, desde o início da aprovação do projeto de lei. Até lembro da sua opinião, que a finalidade é que essa seria uma autoridade, um órgão, né, independente, para que ele pudesse fiscalizar o cumprimento da lei, né? E dentre suas atribuições, tinha a questão de realizar auditorias, fiscalizações e aplicar as sanções. E a ideia, eu acho que inicial, era que ela fosse uma autarquia, né? Com um órgão da administração direta, dotado de ampla autonomia, justamente para conferir essa imparcialidade. Mas, no nosso caso, o órgão, né, é escolhido pelo presidente da República, inclusive teve agora no Senado, né, dia 20, os nomes já foram indicados pelo nosso presidente, que 3 deles são militares. Né? Aí eu queria saber, na sua opinião, né, se essa alteração dessa autoridade não ser independente, ela ser do próprio governo, isso daí não vai atrapalhar um pouco essa fiscalização? Porque muitas vezes, como que o governo vai fiscalizar ele mesmo, né? Porque a gente sabe que tem muitas questões de dados também do próprio governo. Eu queria saber qual que é a sua opinião e se você acha que isso trabalhar a efetividade da nossa lei de proteção de dados. E talvez, então, porque essa autoridade não estava pronta, talvez também foi por isso que prorrogou-se as sanções administrativas, né? Seria isso? Na verdade, o que levou à prorrogação das sanções foi a Covid. Né? Na verdade, a pandemia ela desestabilizou o setor produtivo, né, o setor privado, e trouxe uma crise econômica profunda. A gente está numa crise muito pesada de desemprego
decrescimento, desindustrialização, paralisia, né? Então houve uma pressão muito grande de várias associações privadas de demandar ao Congresso que houvesse, ou seja, para deixar para depois, né? E isso... Oi, voltou? Oi, pode falar, pode falar. Eu não sei se está travado. Tá Travou? voltando. Espera aí. Eu acho que é o Instagram mesmo que está meio bugado, porque a internet está boa aqui. Tá, Pode ir? deu certo. Chegou uma pergunta aqui, Rafael, várias, em relação do que a gente está falando. A Camila, Claro. ela está perguntando o seguinte: o DPO pode acumular a função de implantar a LGPD e ser encarregado da proteção? Sim, não tem nenhuma limitação. Agora, é raro você ter a indicação de encarregado logo no começo de um projeto de implementação. Geralmente essa escolha acontece no final do processo, porque também é um processo de descoberta dentro das empresas quem que é o profissional que pode assumir aquilo. Geralmente acontece uma espécie de desenho da função, né, no decorrer do projeto. Pelo menos a maioria dos que eu participei e acompanhei. Agora, se vamos supor que no cenário hipotético, logo de cara já se sabe que a Lilian é a encarregada de proteção de dados pessoais do Instituto e o Instituto vai iniciar o seu projeto de implementação da LGPD pelo período de 6 meses. Você pode muito bem ser a líder de projeto de implementação e ser a encarregada de proteção de dados pessoais, a DPO. Não há nenhum impedimento de você ser ao mesmo tempo a líder de projeto de implementação e o encarregado, que chama de DPO porque é a tradução o acrônimo de Data Protection Officer, né, o nome lá fora. Então é isso, Camila. Sinal verde. Pode ser os dois. Excelente, Rafael. Mas aí você estava falando da autoridade, né, que foi criada sobre essa questão da falta de independência. Sim, estava dizendo que, na verdade, não nos preocupa tanto o desenho jurídico da autoridade, porque o desenho jurídico está bem feito, na medida do possível, né, porque também foi um processo muito desgastante de negociar a constituição de uma autoridade completamente autônoma, porque desde o governo Temer, o governo insiste na sua incapacidade de gastar mais, de criar uma outra autoridade, uma outra agência. Então, a acomodação feita no desenho final da LGPD é quase como se fosse uma solução tampão. É tipo assim, por 2 anos vai ficar vinculado à presidência, porém com uma estrutura desenhada para ter autonomia, com conselho diretor, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais com participação, staff, ou seja, equipe administrativa, né, e competências legais já previstas em lei. E depois de 2 anos, o executivo vai avaliar a transformação jurídica em algo como a Anatel, definindo daí a sua condição autárquica, né, previsto em lei. Isso já aconteceu, a gente pesquisando, né, a gente fez várias pesquisas sobre composições de autoridade. Isso é comum, já aconteceu em vários países. Começar como vinculado e depois no processo de atuação, depois de um certo fôlego, né, musculatura, autonomizar. Então isso é razoável. Agora, a nomeação de 3 militares foi um fato inédito, né? Isso a gente produziu uma pesquisa no próprio dia 15, que foi amplamente noticiado, né, saiu na Folha, Estadão, Nexo, Veja, uma pesquisa que a gente produziu sobre o perfil das autoridades nos 20 países mais ricos do mundo, né, usando o critério do FMI, analisando ali se esses países possuem ou não autoridades, e a gente olhou especificamente o currículo de cada um, ou seja, como é que essas autoridades estão estruturadas hoje, né? E o que a gente encontrou como resultado de pesquisa é que somente Rússia e China possuem hoje militares em sua composição de proteção de dados. Então, o Brasil fez um passo de indicar 3.
Não foi só um, foram 3. Então, isso foi inédito e isso foi reportado em várias partes do mundo como uma espécie de militarização da proteção de dados pessoais. Agora, o Senado aprovou, né? O Senado aprovou, não houve né? ação. Teve sabatina e os nomes estão lá. Agora, eu acho que vai ser uma espécie de... mesmo, né, Lili? Agora, para ver se eles trabalham bem. Agora, a expectativa é essa, o trabalho mesmo. Bom, uma outra dúvida que a gente recebe muito aqui, a gente recebe também algumas denúncias, questões de vazamento de dados das redes sociais, né? Isso é em todo mundo, né? Há vários casos públicos, notórios, em relação ao Facebook, que até o nosso Instagram, né, da mesma empresa, o WhatsApp, sobre a questão da vulnerabilidade. Teve um caso também do Instagram, do Facebook, que aquelas fotos do Stories, antes, quando a gente marca, antes da gente publicar no Facebook de casamento no Brasil, né? E a gente percebeu também que no momento que a empresa ela reconheceu esse vazamento de dados, não houve a devida informação, né, aos consumidores sobre quem que foram essas pessoas que tiveram os seus dados, né, vazados. E aqui no Brasil, o Instituto já tem 2 ações contra o Facebook em relação a esses 4 episódios, e a gente tem ações, né, coletivas na Europa, nos Estados Unidos, com algumas punições. Qual que você acha? Você acha que com a Lei Geral de Proteção de Dados é possível a gente proteger o consumidor, esse dano em massa, porque esse dano é um dano coletivo, né? A gente está falando de direitos individuais homogêneos, é claro que cada consumidor vai ter o dano material, por exemplo, eu tinha minha senha lá no Facebook do meu cartão de crédito e eu coletiva difusa, né? Porque as pessoas são indetermináveis, esse vazamento ele pode atingir pessoas que a gente não consegue identificar. Você acha que com a nossa legislação atual a gente consegue combater esses abusos? E a gente também tem a questão, né, um desafio agora do novo projeto de lei das ações coletivas, que tem vários retrocessos. Como que você vê esse cenário, Rafael, sobre as ações coletivas para a proteção desses dados? Tá, eu acho que o Brasil tem um sistema jurídico muito avançado em tutela coletiva. Diferentemente de outros países, como a Alemanha, como França, como Reino Unido, a gente está muito na frente. Então, assim, a LGPD já nasceu de um espírito de diálogo com o Código de Defesa do Consumidor. Ela já nasce dialogando com tutela coletiva. Ela fala isso explicitamente no artigo 22, no artigo 42. Ela fala que os titulares de dados podem exercer os seus direitos perante tutela coletiva e exercendo-os como interesses coletivos difusos. Então, isso não tem nenhuma dúvida. Assim, a LGPD cria um modelo de tutela individual e coletivo. É um sistema dual, né? Ou seja, e a própria linguagem dos direitos na LGPD abre essa margem também, essa minha interpretação. Não são simplesmente direitos individuais personalíssimos, como a gente entendia na década de 70. Né? Existe já uma concepção de que a proteção de dados pessoais está relacionada a interesses coletivos difusos. Então, isso está posto. Agora, o debate sobre o dano moral coletivo, ele é mais espinhoso, porque o debate do dano moral coletivo, ele envolve uma divergência que está posta no STJ entre 2 concepções. Uma concepção da Nancy Andrighi, que é uma concepção de que
a violação da autodeterminação informativa per se, ou seja, o ato ilícito, gera uma ofensa aos valores da comunidade, ensejando uma reparação supraindividual, como dano moral coletivo, ou seja, um incidente de segurança que afetasse milhões de pessoas, per se, poderia gerar uma violação severa aos valores da comunidade, de modo a ser repelido pelo instrumento da tutela coletiva e do dano moral coletivo. Tutela ressarcitória, né? O Cueva entende que há uma necessidade de demonstração de consequências, o dano concreto. Qual que é, de fato, o sofrimento que cada pessoa teve? Ou como é que esses sofrimentos podem ser mensuráveis? Essa visão do Cueva é uma visão que argumenta que, em última análise, né, que o incidente em si não é passível de ser ressarcido. Acho que cortou aqui, né, Lina? Desculpa, cortou. Não, escutei. Tá, então tem uma divergência de visões. E eu acho que esse aspecto do qual que é a tese que vai ser dominante relacionado ao dano moral coletivo e incidentes de segurança, isso é uma questão em aberto, que ninguém consegue responder. Eu tenho trabalhado muito em sala de aula, muito isso na minha tese, e eu acho que o ponto é, existe uma divergência, e essa divergência se apoia em teorias distintas. Porque, no fundo, aqui você tem uma visão muito mais pragmática e consequencialista do Cueva, de que você tem que demonstrar empiricamente o dano sofrido, o que eles chamam de concrete harm, nos Estados Unidos, e uma noção mais essencialista da Nancy, né? Ou seja, de que a essência do direito ela independe da demonstração da consequência concreta, o dano específico de cada um, né? Bastaria demonstrar que, de fato, houve aquele ato antijurídico. Então, eu acho que esse é um dos grandes debates que a gente vai ter. Eu acho que enfrentar ele com muito cuidado e vai ter que construir a própria dogmática jurídica para dar suporte às cortes. Por isso que eu tenho incentivado que as pessoas escrevam, pesquisem e escrevam com propriedade sobre o assunto. Porque, no fundo, o que for produzido agora, em 2020, com qualidade, vai ser usado nas cortes em 2020, em 2030. Então, a produção intelectual hoje importa muito para definir os parâmetros de aplicação da LGPD. Com certeza. E é muito importante, né, esse trabalho que você vem desenvolvendo através de pesquisas científicas, né? E também, eu queria também que você falasse, a gente já está chegando ao final, falta apenas 5 minutos, né? Eu tinha mais 10 perguntas, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, depois a gente pode marcar. O pessoal também está fazendo outras perguntas, eu posso te mandar por e-mail. E é muito interessante o que você falou sobre o dano moral coletivo, né, decorrente dessa violação, dessa proteção dos dados. E na hora que você começa a falar do Cueva, Nancy, o entendimento, eu até concordo com o Cueva, que eu acho que o dano moral coletivo, ele realmente você tem que comprovar que aquele incidente, né, ele trouxe um prejuízo para a sua coletividade. E eu vislumbro o caso do INSS, que é um caso seríssimo para a nossa coletividade, porque o incidente, essa falta de segurança, né, do compartilhamento dos dados de todos os aposentados, pensionistas do nosso país, isso ele traz consequências seríssimas, que é o superendividamento dos idosos. Idosos recebendo 30 ligações por dia referente a instituições financeiras. E muitos estão tendo retenção indevida justamente em decorrência do vazamento de dados. Inclusive, o superendividamento, Rafael, ele traz também consequências saúde, né? Então, é um problema social e um problema de saúde pública, né? Então, eu acho que é um caso aí, eu acho que dentro do caso concreto, né, que a gente vai poder vislumbrar essa aplicação ou não do dano moral coletivo.
Bom, infelizmente a gente está chegando no final. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da sua escola, do projeto, e já a mensagem final aí para o consumidor, como que ele deve proteger os seus dados. Legal. A gente deixar essas duas indicações, que é o dataprivacy.com.br, que é o site da escola, né? A gente tem esses vários cursos. Quinta-feira vai ter uma aula aberta sobre regulação e fake news, com base no novo projeto de lei de regulação de plataformas. Vou dar junto com a Clara Keller, que é uma pós-doutoranda da Alemanha. Uau. Eu vi que o Orlandino estava aqui também, o Gleiser, que também é pesquisador na Alemanha e tem colaborado com a gente. Tem outros cursos de proteção de dados pessoais, tem o curso LGPD nas cortes, que eu vou dar em novembro, que é sobre tutela coletiva. E o site da nossa ONG, dataprivacybr.org, né, que tem lá o Observatório da Privacidade, que tem boletins quinzenais gratuitos, tem um documentário da história da LGPD, para quem quiser saber esses bastidores, também é 1h30, mas são vídeos curtos, é fácil de assistir. A gente tem o podcast da Docracia, que sai semanalmente. Essa semana vamos falar sobre autoritarismo e proteção de dados pessoais. Então, tem vários conteúdos que a gente tem se esforçado a fazer para criar uma cultura de proteção de dados pessoais. É isso que a gente acredita tanto na escola quanto na ONG. E te agradecer, Lilian, pelo convite. Vocês são super ativos e eu falo muito de vocês em sala de aula também. Ai, que bom, Rafael. Eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade. Eu sei que você é muito ocupado, né? E para nós foi uma grande honra estar aqui recebendo, na verdade, uma verdadeira aula sobre a Lei de Proteção de Dados. E quem não teve tempo de assistir, acompanhar ao vivo, essa live ela vai ficar gravada no nosso canal do IGTV e também no canal do YouTube. Né? E quem não conhece, quem quiser acessar o nosso site, nosso canal do YouTube é www.defesacoletiva.org.br. Rafael, muito obrigada e boa tarde. Obrigado a todo mundo. Boa tarde.